3,4 trilhões de dívida pública adicional aos já existentes 36 trilhões de dívida pública absolutos, em termos absolutos, portanto um número absolutamente impressionante. Estamos a falar da dívida pública americana e estamos a falar da Big Beautiful Deal de Trump, que foi agora aprovada e que vai agora para o terreno. Enquanto isso, a inflação na Rússia está nos 9,4%. Falta apenas um bocadinho para passar a marca dos 10% e para voltar a ser uma inflação galopante. Hoje é dia 18 de julho de 2025, amigos, e eu queria falar com vocês, tal como prometido no último vídeo, sobre a atualidade económica internacional, nomeadamente sobre estas duas geografias, sobre a situação económica nos Estados Unidos da América no período pós-tarifas, no período pós-Dia de Libertação Nacional, avaliar um pouco os impactos das tarifas nos indicadores macroeconómicos, nas perspectivas económicas gerais da economia americana, ver se as tarifas tiveram um impacto positivo, negativo, neutro, portanto daqui a pouco já vamos a isso. Depois também olhar para o caso russo. Vocês sabem que uma das coisas que me fez criar este canal e uma das coisas que eu comecei por fazer neste canal é justamente a divulgação da situação económica dentro da Rússia, que muitas das vezes, a meu ver, era mal compreendida e ainda é, de facto, mal compreendida, com alegações de keynesianismo militar, de milagre económico de Putin, de uma economia infalível, inabalável, absolutamente resistente às sanções, que não tem medo de absolutamente nada. Eu acompanho a situação económica na Rússia desde 2018, de forma mais intensa, mais concreta, semanalmente, desde o início da invasão. E na altura achei pertinente criar este espaço de divulgação informacional, uma manifestação também da cidadania, onde de facto eu explicava aos meus amigos e aos meus colegas e depois, entretanto, às outras pessoas que se foram juntando aqui à nossa comunidade o porquê de esse milagre económico não ser bem aquilo que está acontecendo na prática, porque numa economia de mercado não há milagres. A economia é sobre satisfazer necessidades que são ilimitadas com recursos que são escassos. E, portanto, do ponto de vista de custo de oportunidade, de custo-benefício para a população russa, para o bem-estar económico das pessoas russas, das empresas, das famílias, dos agentes económicos no seu todo, esta guerra tem um custo colossal e, portanto, nós já não falamos sobre os indicadores macroeconómicos russos há algum tempo e eu queria fazer aqui um ponto de situação que nós já vamos ver daqui a pouco. Antes disso, vamos assim começar então com os Estados Unidos da América. E antes de ir aos indicadores macroeconómicos propriamente ditos, eu queria fazer aqui uma espécie de uma ressalva, relembrar que as tarifas verdadeiramente implementadas ou o anúncio das tarifas, daquelas tarifas pesadas, com todo aquele environment comunicacional pesado, extremamente agressivo, quase que em termos de choque ou de uma prospecção do caos, da instabilidade, foi anunciado no dia 2 de abril de 2025, no chamado Dia de Libertação Nacional. Mas, antes disso, desde a tomada de posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro de 2025 até lá, portanto, neste espaço de mais de 2 meses, Donald Trump anunciou e implementou e ameaçou várias vezes com tarifas ao Canadá, ao México, à Colômbia, aos países europeus, à própria China, e os agentes económicos, perante esta circunstância, tiveram um comportamento de antecipação, porque absorveram todas estas informações e absorveram aquilo que estava para vir e, portanto, correram ao exterior para se abastecer. Por isso é que nós tivemos uma quebra do PIB em 0,5%. A semelhança daquilo que aconteceu no caso português, o PIB em cadeia diminuiu 0,5%, em termos homólogos continua a crescer 2%. Vocês sabem que a métrica mais refinada, mais pura, mais precisa, mais rigorosa em termos de análise de dados macroeconómicos é a métrica homóloga, portanto em termos homólogos o PIB continua a crescer 2%, tudo bem. Agora, é importante, e isso eu queria chamar aqui a vossa atenção, do porquê do PIB ter diminuído 0,5% em cadeia no primeiro trimestre, em função das importações. Portanto, na vertente da procura externa, exportações menos importações, as importações aumentaram em 51%. A série temporal que está disponível na entidade que organiza e que fornece estes dados, no caso americano, está limitada até o ano 2020, é verdade, mas eu estive a analisar e, portanto, desde o ano 2020 até agora nunca houve um aumento tão grande na categoria de importação de bens. É importante referir isto, portanto, 51%.
por causa deste comportamento de antecipação, por causa desta expectativa e da instabilidade que foi criada em função desta política comercial, os agentes correram em massa ao exterior, importaram bens para acumular stock, para preaverem e para poderem ter acesso aos bens a preços normais, portanto, antes do efeito das tarifas. E isto puxou o PIB de uma forma severa para baixo, portanto, até chegar numa recessão, portanto, nessa diminuição do PIB em 0,5%. Não acontecia desde a pandemia, portanto, uma recessão ou uma diminuição do PIB em 0,5%. Recessão é só quando são 2 semestres consecutivos e mesmo assim é técnica, portanto, ainda estamos longe disso. Isso provavelmente não vai acontecer. Vai haver uma normalização agora da vertente da procura externa. E dentro da procura interna, na parte do investimento, do consumo privado e do consumo público, na verdade está tudo ok. Portanto, era importante destacar isto, uma diminuição de 0,5% em termos de cadeia, em termos homólogos continua a crescer, tudo em função da acumulação de stock que as famílias foram buscar ao exterior para antecipar o efeito das tarifas. Isto conecta com o próximo ponto, porque muitos analistas previam de facto aqui um impacto severo a nível dos preços, a nível da inflação. Não aconteceu nada disso. Portanto, estamos neste momento com uma inflação homóloga em junho de 2,7%, em termos mensais 0,3%, portanto, ainda uma inflação bastante moderada, portanto, nada de especial. Acontece porquê? Acontece justamente por causa deste efeito de acumulação de stock. As empresas continuam ainda a vender os bens que elas adquiriram a preços normais no mercado antes do efeito das tarifas e, portanto, muitos economistas aqui têm uma análise consensual de que nós ainda não sentimos e ainda não sentimos mesmo a manifestação prática dos efeitos das tarifas. Quando nós sentirmos isto, quando não só as cadeias de produção de abastecimento, de logística, de distribuição, de relações comerciais, quando a confiança entre os agentes for também afetada. Não só tudo isso, mas quando a parte do investimento, sobretudo, que é o motor da economia, porque o investimento em máquinas, equipamentos, edifícios, infraestrutura, propriedade intelectual, a modernização das linhas de produção hoje significa capacidade produtiva no futuro, amanhã, significa mais produtos amanhã para serem consumidos, significa mais dinamismo económico. Quando tudo isto, sobretudo a parte do investimento, que gosta muito de estabilidade, previsibilidade, de segurança, para se poder investir numa fábrica, para se poder modernizar uma linha produtiva de grande dimensão, é preciso saber aquilo que te espera no futuro, é preciso saber a tarifa que tu vais ter amanhã de forma certa. Portanto, não são estas oscilações que a Casa Branca gosta de implementar durante a semana. O investimento gosta desta vertente da estabilidade, da previsibilidade para poder atuar, para conseguir verdadeiramente fazer os cálculos e perceber aquilo que o espera em termos financeiros no futuro. Quando nós começarmos a sentir todos estes efeitos estruturais conjuntos combinados, nós aí sim vamos ver um aumento dos preços nos Estados Unidos da América. Até lá isso não aconteceu, portanto vamos esperar, mas mais uma vez ainda é cedo para sentir verdadeiramente o efeito desta política comercial, da política fiscal, da política económica conjunta da administração do Trump. Outra coisa que eu queria falar era sobre a parte do comércio internacional. Portanto, mais uma vez, o objetivo disto tudo, segundo o Trump, era o quê? Era diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos da América, que é constituído por um déficit de 1,2 trilhões na balança de bens e um superávit de 300 mil milhões na balança de serviços. Aqui há uma situação peculiar porque ele, de facto, nos últimos meses, portanto, a partir do dia 2 de abril, no mês de abril e de maio, conseguiu, de facto, reduzir o déficit comercial para ali, para a casa dos 60, 70 mil milhões por mês. Mas, mais uma vez, por causa deste efeito de corrida antecipada ao exterior, no primeiro mês, no segundo e no terceiro, portanto, no primeiro trimestre do ano de 2025, o déficit comercial foi tão significativo que anulou por completo aquilo que pode vir a ser o ganho, portanto, da balança comercial positiva nos próximos meses. Portanto, em termos de números concretos, nós temos neste momento, nos últimos 2 meses, um saldo da balança comercial negativo nos 60 e 70 mil milhões de dólares.
e no primeiro trimestre, portanto, nos primeiros 3 meses, ele andava na casa dos 130 por mês. Ou seja, fazendo uma extrapolação e assumindo que, por exemplo, eles estabilizam agora o saldo comercial nesses valores, portanto, nos menos 60 mil milhões de dólares, e puxando agora a linha para baixo até o final do ano, nós chegamos exatamente ao mesmo valor. Portanto, aqui do ponto de vista daquilo que era o efeito esperado e ambicionado pelo Donald Trump na redução do déficit comercial, não foi atingido, ou pelo menos não está em vias de ser atingido, mas vamos continuar a acompanhar esta situação. Pode ser que as importações americanas diminuam tanto que esta balança comercial se equilibre de uma forma severa. Vamos continuar a acompanhar isto tudo, vamos ver. Outra coisa que eu não queria deixar passar aqui no caso da economia americana é o chamado Big Beautiful Bill de Trump. Para quem perdeu, para quem não está a par, é uma espécie de um pacote fiscal que contempla cortes fiscais, que significa, do ponto de vista orçamental, menos receita. Eles tentaram depois equilibrar este gap que surgiu com alguns cortes também na despesa, em programas de assistência médica para os mais carenciados, Medicaid, e alguns cortes também nas subvenções, subsídios e benefícios à energia limpa, o que também depois desencadeou aquela atrição entre Donald Trump e o Elon Musk. Agora, o que eu queria dizer do ponto de vista económico é que há uma fundação chamada Peterson Foundation que fez o estudo do impacto orçamental deste pacote e descobriram que há 10 anos isto vai aumentar a dívida americana no mínimo em 3,4 trilhões de dólares, em cima dos 36 já existentes dos Estados Unidos da América. Aqui a questão é a seguinte: tudo bem, mais uma vez, nós podemos discutir e podemos falar muito sobre a forma como a dívida pública americana foi criada e para que efeitos é que ela foi usada, se é legítimo, se não é legítimo, se há algum problema com isso ou não. Em teoria não é mau o Estado endividar-se, desde que seja para um bom propósito e desde que seja sustentável. Outra coisa é que os americanos caminham a largos passos em direção a uma situação de insustentabilidade da dívida pública. Há vários estudos que o comprovam. E, portanto, adicionar mais 3,4 trilhões de dívida assim no espaço de 10 anos, a meu ver, é perigoso, quando, na verdade, aquilo que o Trump tinha dito na altura da sua campanha eleitoral é que a dívida pública é um dos maiores inimigos dos Estados Unidos da América e que ela tem que ser controlada, removida, tem que ser rebaixada, tem que ser eliminada e afins. Portanto, aquilo que nós vemos a nível de promessas eleitorais é uma coisa, e aquilo que é executado na prática é outra. Mas nós já estamos habituados a isso, certo? Ainda por cima no caso do Donald Trump. Outra coisa que eu queria deixar aqui como fun fact relacionado com esta questão das contas públicas é que nós temos, em termos de pagamentos só de juros da dívida pública americana, quase 1 trilhão de dólares, 900 e tal mil milhões por ano. O PIB português não chega aos 300. Portanto, só como um fun fact, se quiserem, aquilo que os americanos pagam em juros da sua dívida pública é 3 vezes mais do que aquilo que nós geramos como economia no ano. Posto isto, fazendo aqui uma espécie de uma avaliação global e um resumo geral da situação económica americana, passou pouco tempo ainda, apesar de tudo. Apesar de terem passado já 3 meses, na verdade, desde a implementação das tarifas, muitas delas ainda estão suspensas, muitas delas ainda estão em negociação. Os agentes anteciparam os efeitos das tarifas e correram ao mercado externo para conseguirem importar bens ainda a preços normais. E, portanto, é continuar a acompanhar. No segundo trimestre, provavelmente as contas também vão estar saudáveis. Eu espero, se calhar, um pouco mais de sangue e de declínio no terceiro e no quarto trimestre. Estaremos aqui para acompanhar e para analisar tudo isto. Vamos ao próximo ponto, que está relacionado com a Rússia. Vamos desde já aqui tentar abster-nos do elemento geopolítico, da situação geopolítica na qual a Rússia está inserida, do elemento todo o terror associado à guerra, a nível de vida humana, das mortes, das lesões, dos feridos, pessoas que nunca vão voltar a ter uma vida normal. Queria abster-me também por completo do chamado processo negocial, do qual eu sempre fui muito cético, e vocês podem ver os vídeos que nós fizemos nos últimos meses a explicar porquê. Na verdade, as coisas estão-se a desenvolver tal como nós tínhamos analisado.
queria abster-me de tudo isso, colocar isso tudo de lado e analisar apenas a vertente macroeconómica de forma estrutural, portanto, sem grande profundidade de análise, que não é assim muito fácil, na verdade, neste formato de vídeo. Iria exigir aqui muitas horas, se calhar, provavelmente, e coisas mais pesadas que vocês não estariam dispostos a ver, mas de forma superficial, mesmo assim, dando-vos a percepção um pouco alargada daquilo que está acontecendo dentro da economia russa. Vamos olhar para a estrutura macroeconómica geral, portanto, em termos gerais, globais, aquilo que nós vemos a nível, por exemplo, da taxa de inflação, em que ela está nos 9,4%, em termos homólogos, parece uma coisa normal já, mas não é. Não é porque, por exemplo, o target do Banco Central Russo desde 2015 é de 4%. Abaixo de 4%, ok, acima de 4%, inflação alta. Imaginem o que é terem um aumento mensal de preços geral, uns 10%, sendo que o segmento alimentar dos produtos e os bens de consumo alimentar sobe sempre mais. No caso russo, anda na casa dos 20%, 30%. A estrutura de ponderação do IPC é que faz depois a inflação geral estar na casa dos 9,4%. Mas há alimentos, cenoura, batata, cebola, pão, que às vezes duplicam de preço de mês em mês. E, portanto, esta questão da inflação russa é motivada por dois fatores. Pela parte da oferta, quando estás desligado do mundo internacional, do mundo civilizado, quando não consegues fazer comércio em condições, quando tens que inventar esquemas que encarecem muito as importações e as exportações, componentes fundamentais para a indústria altamente tecnológica, que depois fomenta e abastece tudo o resto. Quando tu não consegues importar coisas tão simples como sementes para o setor agrário, tudo isto obviamente faz aumentar os preços, porque há menos produtos são de menor qualidade e os preços sobem. Depois a parte da procura bate ainda em cima, que é quando tens um Estado com uma despesa pública testosterónica, diabólica, bárbara, na casa dos 13,5 trilhões de rublos em termos oficiais, só da despesa militar. Quando tens este montante de gastos que estimula e aumenta a procura agregada de forma severa, o que faz o preço dos bens e serviços aumentar. Claro que vais ter uma inflação na casa dos 10%, galopante. Há uma forma de controlar isso, através da política monetária, através da taxa de juros, que é aquilo que os países civilizados fazem. Só que no caso russo as coisas são diferentes, porque com uma mão o Banco Central Russo aumenta a taxa de juros para 21%, portanto ele foi subindo a taxa de juros diretora até aos 21%, onde ela permaneceu durante 8 meses, desde novembro de 2024 até agora a última reunião em junho de 2025. 21% taxa diretora do Banco Central, mais os custos do spread, da margem financeira dos bancos, mais as comissões e outras coisas. Portanto, um industrial russo que queira pedir o crédito bancário para modernizar a sua linha de produção, para fazer o tal investimento produtivo da economia que, feito hoje, garante a produção amanhã e garante o consumo de amanhã, para dinamizar a economia, para ter tudo isto funcional, paga 27%, 28%, 29%, a não ser que tenha, paralelamente à sua atividade industrial, uma prestação de serviços íntimos ou que trafica algum tipo de substância ilícita, é muito difícil conseguir sobreviver do ponto de vista empresarial com este tipo de taxas de juros. Mas voltando aqui à parte do Banco Central, ele mantém a taxa de juros nos 21% durante 8 meses, com uma mão, e com a outra mão, através do mecanismo de Repurchase Agreement, portanto os repos, continua a financiar o Estado russo, diretamente, imprimindo moeda, expandindo a oferta monetária, diluindo a massa monetária, dando ao governo dinheiro, que depois pega neste dinheiro e gasta-o de tal forma nos serviços que precisa para financiar a sua aventura geopolítica. E isto, mais uma vez, atua sobre os preços, portanto, aumenta, expande a procura agregada, o que leva os preços também a aumentar de forma sistemática. E, portanto, o Banco Central Russo, neste momento, é aquela entidade que, mais uma vez, com uma mão, aumenta a taxa de juros, estrangula a atividade económica dentro dos setores civis e até dos setores militares também, e, por outro lado, financia o governo russo. Portanto, uma espécie de uma esquizofrenia, se quiserem, económica, na qual não se percebe muito bem qual é o objetivo deles. Por isso é que nós vemos uma taxa de inflação crescente, portanto, que a taxa de 21% não ajuda a combater a inflação continua a subir, mais uma vez tem efeitos a nível da oferta e da procura.
E a parte que sobra da economia, que não está diretamente ligada ao setor militar, arrefece de tal forma, porque com 21% é difícil. É difícil sobreviver como empresário. É quase impossível, provavelmente. Por isso é que o PIB russo, dos 4,5% ou os 4, 5% que tem vindo a crescer agora nos últimos trimestres, agora cresceu no último trimestre em 1,5%, muito aboleio do setor militar. Aqui é muito importante não confundir, não surpreender e não ficar surpreso com este crescimento de 4, 5% ao ano, em termos trimestrais do PIB russo. Ele cresce aboleio do setor militar. Mais uma vez, quando tens um governo a gastar da forma como gasta, quando tens uma despesa pública tão grande, tudo isto estimula a economia, portanto o consumo público estimula a economia, o PIB cresce em termos nominais, em termos contabilísticos, mas, mais uma vez, em termos de produto criado, em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de bem-estar económico que a economia russa produz, tudo isto é inválido, tudo isto não tem qualquer tipo de validade. O que é produzido são tanques, aviões, metal, aço, rockets, mísseis. Do ponto de vista de valor económico, como as empresas americanas produzem, produzindo bens, serviços que são utilizados por todo o mundo, muito conhecidos pela sua vertente tecnológica e inovadora, a economia russa aqui neste caso não é comparável. O regulador russo aqui neste caso está no Tsuk-Tsvang, no qual faça o que quiser, o efeito não é positivo. Porque se continuar a manter a taxa de juros, ou até eventualmente aumentá-la com o propósito, entre aspas, de controlar a inflação, já viu que não funciona, a inflação não se controla desta forma nos moldes atuais do panorama económico russo, mas se continuar a fazer isso vai asfixiar ainda mais o resto da economia e aí sim vamos ter recessões severas. Por outro lado, se começar a baixar a taxa de juros, que foi o que eles fizeram agora na última reunião, passaram de 21 para 20, porque é uma pressão muito forte dos lobbies industriais e também do setor militar, de uma certa forma, para baixar a taxa de juros, para ter acesso ao financiamento, para conseguir dinamizar um pouco mais os investimentos. Mas se fizerem isso, é sinónimo de soltar a inflação. É do género, olha, vai a tua vida. Em vez dos 10, são 40. Em vez dos 40, são 400. Sei lá, não se sabe. E, portanto, depois coloca-se a questão, para que estiveram durante estes meses todos a fazer esta política monetária? Podiam ter deixado a inflação logo correr uma maratona logo no início. Portanto, é difícil, difícil. Eu não queria nada estar aqui no lugar dos analistas macroprudenciais lá do Departamento de Análise Económica do Banco Central Russo, nem queria ser a presidente do Banco Central Russo neste momento, de certeza, mas eles enfrentam aqui tempos difíceis. Outra coisa que eu queria aqui mencionar, amigos, para acabar, é a questão das contas públicas, das finanças públicas. Nós tínhamos feito um vídeo há algum tempo, no início deste ano, sobre as finanças públicas russas, sobre o orçamento do Estado russo. O déficit orçamental previsto na altura, quando eles aprovaram este orçamento do Estado, portanto, no ano passado ainda, estava nos 1,3 trilhões de rublos. E nós tínhamos dito, no vídeo depois vejam se quiserem, que eles fazem muito esta jogada, que é no início dão um valor, depois a meio do ano fazem uma revisão, depois daqui a uns meses fazem outra, quando está toda a gente de férias, e depois no final do ano, as contas consolidadas passam a valer 3, 4 vezes o déficit orçamental previsto inicialmente. Nós estamos agora a meio do ano, melhor dizendo, não estamos bem a meio do ano, estamos entre janeiro e maio, que são os últimos dados aos quais eu tenho acesso. Portanto, do déficit orçamental previsto de 1,3 trilhões de rublos, sabem quanto é que está o déficit orçamental agora neste momento acumulado entre janeiro e maio? 3,7. O triplo. Isto não vai parar por aqui. Não vai parar por aqui porque este déficit orçamental é fomentado por duas questões. Primeiro, obviamente, pela questão dos gastos excessivos, dos 3,5 trilhões de rublos, que estão sempre a aumentar. Portanto, a parte da despesa, mas depois a parte da receita, que o Kremlin não obtém, portanto, que não consegue gerar. Porquê? Por causa de dois fatores. Por causa do preço do petróleo, que está a diminuir, anda ali no corredor dos 60, 70 dólares por barril, falo do Brent. Apesar da crise e da tensão que houve agora no Médio Oriente, nós vimos que ele foi puxado ali para a casa dos 80, mas depois muito rapidamente regressou ali ao corredor dos 60, 70, está entre os 65, agora 68. O Kremlin tinha previsto um preço do Brent superior na altura do seu orçamento do Estado.
E a tendência que nós temos agora no mercado petrolífero é de uma diminuição dos preços por causa do aumento da oferta. Portanto, os países da OPEP+ estão a aumentar as suas produções para compensar a queda de preço. E depois há um fator muito mais fundamental do que esse, que é a questão da procura global. Toda esta tendência do protecionismo global, fragmentação do comércio internacional, da diminuição da procura global, da tendência económica menos positiva, puxa os preços do petróleo para baixo. Portanto, vai haver menos consumo, menos produção. Portanto, os preços do petróleo também provavelmente vão tender a diminuir nesse aspecto. Portanto, a procura vai diminuir e isso vai puxar os preços para baixo, melhor dizendo. E isto é uma tendência negativa para o Kremlin. Isto é o primeiro ponto. Portanto, o orçamento do Estado russo recebe menos receita porque o preço do petróleo já está a ser negociado a um preço inferior. Depois, o rublo valorizou-se ainda mais desde o início do ano, está agora a 80 rublos por $1, o que significa, do ponto de vista das exportações petrolíferas e de gás, e de outras exportações de metais minerais, metais preciosos, metais raros, de metais industriais, de fertilizantes e afins. Todas estas mercadorias que são exportadas depois em dólares têm que voltar a ser convertidas em rublos, e quando o rublo torna-se mais forte, o orçamento do Estado russo recebe menos receitas em função disso. Uma conta muito simples para quem não está dentro do assunto: quando um dólar valia 100 rublos e estava mais desvalorizado do que agora, o orçamento do Estado russo recebia os tais 100 rublos. Agora, quando ele valoriza-se, quando um dólar passa a valer apenas 80 rublos, há um gap de 20 rublos que o orçamento do Estado russo não recebe. Portanto, isto é muito simples de compreender. E isto é uma tendência perigosa. Portanto, esta combinação de preços de petróleo, que é a principal commodity que a Rússia exporta, e esta valorização excessiva do rublo, são tendências perigosas, e por isso é que nós temos este déficit orçamental nos 3,7 trilhões de rublos, que, segundo vários analistas, segundo algumas previsões, não vai acabar por aqui. Alguns prevêem 5, outros prevêem 8 trilhões de rublos de déficit orçamental. Não sei, não vamos especular aqui de uma forma precipitada, vamos deixar os dados chegar. A verdade é essa, é que nós estamos nem a meio do ano e o déficit orçamental do russo já é o triplo daquilo que eles tinham previsto. Isto bate nas ambições do Kremlin, claro. Isto tem que ser financiado de alguma forma. Na maior parte dos casos é imprimida a moeda, o que gera inflação, como vocês sabem. Portanto, já vos expliquei isso agora há pouco. E, portanto, as perspectivas económicas sobre a economia russa, assim, em termos de estrutura macroeconómica, isto não é uma análise muito profunda em termos de condições, por exemplo, setoriais, ou em termos do sistema financeiro, ou em termos de crise de não pagamentos, que está agora à porta também. Mas este formato aqui limita-nos um pouco. Eu quero ser o mais conciso, o mais compacto possível com vocês, passando-nos da estrutura macroeconómica, mas também explicando de forma detalhada, o máximo possível, não sendo muito superficial, para que vocês tenham a percepção daquilo que está a acontecer. E, portanto, é isto, amigos. Nós vamos continuar a analisar isto. O próximo vídeo será, portanto, a nossa análise da situação económica nacional, ou no final do mês de julho, ou no início já do mês de agosto, para termos acesso aos dados, pelo menos da estimativa rápida dos contas do segundo trimestre, para conseguirmos analisar isso. E, portanto, é isto. Vimos-nos numa próxima. Paz, segurança e amor para todos. Até já.